Salmo de número 106, vamos ler a partir do verso de número 10. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Vamos repetir esse último verso? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Amém? Estenda sua mão aqui na minha direção e começa a falar assim: Senhor, fala comigo nessa noite, através da explicação desse texto. Pai, fala conosco aqui nessa noite, através da explicação, da explanação desse texto, com todos esses princípios espirituais que nele estão contidos, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Pai, a absorver o máximo aquilo que o Espírito diz às igrejas, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, esse é um texto que fala sobre conhecimento de Deus. Conhecimento verdadeiro de Deus, ele vai impactar tremendamente a nossa relação com Ele, a nossa fé. Eu me lembro quando eu estava ainda na faculdade, há muitos anos atrás, e eu estava ali sentado numa rodinha com ateus, e eles conversando, provocando, não é? A respeito dessa questão de fé e existência de Deus, e eu com muita paciência, tranquilidade ali, que o Senhor me deu naquele momento, eu falei para eles: olha, o que eu tenho para dizer para vocês não é algo de valor científico, mas Deus se manifesta na minha vida com uma frequência tão grande, com a recorrência tão grande, que é impossível que seja uma coincidência. E eu digo mais, esse ser que se manifesta aqui na minha vida, não sei se eu usei essa palavra manifestar, mas algo nesse sentido, esse ser que age na minha vida, ele é aquele mesmo que está lá na Bíblia. Ele funciona, digamos assim, do mesmo jeitinho que a gente conhece lá na palavra. Quando a gente aprende na Bíblia que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor, essa palavra não diz respeito a um conhecimento de informação, mas um conhecimento de experiência, de caminhar com a pessoa. Uma coisa, por exemplo, é você conhecer, imagina aí alguém bem famoso, Roberto Carlos, de ler a biografia dele. Roberto Carlos é bom que o pessoal das antigas conhece e os mais novos também. Se eu falasse um artista só dos novos, talvez os mais antigos não conhecessem. É diferente de quem vive com ele, caminha com ele todo dia. Quem está ali debaixo do mesmo teto. O conhecimento de Deus é um conhecimento que ele vem com informação, mas ele vem também com experiência, com caminhada com ele. Você não pode simplesmente ter informação sobre ele. Mas quando você caminha com Ele, você entende melhor as informações. Você vive experiências com Deus, você lê a Bíblia diferente. Você entende a Bíblia de maneira diferente. E ao mesmo tempo, se você tem esse entendimento na palavra, a sua experiência com Ele é alimentada. Por que esse texto ele tem a ver com conhecimento de Deus? Porque hoje você vai se aprofundar em uma característica do Senhor. Uma coisa que muita gente não tem ideia de que Deus faz, ou uma maneira como Ele se comporta. Esse texto aqui, ele faz referência àquele momento em que o povo de Israel estava fazendo a travessia do deserto, e uma travessia longa por conta da rebeldia do próprio povo, uma travessia que demorou bastante tempo. E ao descrever isso, o salmista fala o seguinte, no versículo 15: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Esse texto ele vai mostrar para a gente, meus irmãos, que às vezes Deus responde a nossa oração, mas não é para nos abençoar. Aí mesmo. Às vezes as consequências são tão desastrosas que eu ouço o crente virar para mim e falar assim:
Pastor, o diabo ele escuta as nossas orações também? Será que a gente pode pedir uma coisa para Deus e o diabo responder? Irmãos, às vezes é Deus mesmo que respondeu para juízo sobre a sua cabeça. E é isso que a gente precisa entender. Do que o salmista estava falando exatamente? Quando você lê lá em Números 11, você entende bem o que é isso. O poder de Deus se manifestando de maneira grandiosa. Acabou de acontecer um tanto de coisa fantástica. Eu não posso falar inacreditável, porque inacreditável é aquilo que você não pode crer. E a gente crê na palavra de Deus. Mas coisas tremendas, meus irmãos. E o povo começou a murmurar. E nisso que o povo começou a murmurar, Deus ficou irado, começou a pegar fogo nas beiradas dos arraiais. Começou a comer de dentro para fora. Aí vai Moisés, líder do povo, e começa a interceder a Deus, e aquilo para. Aí o povo começa a choramingar na beira de Moisés. Infelizmente o líder, ele é aquele que, eu digo infelizmente mesmo, ele acaba tendo que ouvir murmuração e reclamação de tudo quanto é lado. O povo começou a reclamar com Moisés, com saudade do Egito. Ai, que no Egito que era bom, meus irmãos, no Egito eles eram escravos. Eles estavam ali sendo humilhados, aprisionados, fazendo trabalho forçado para sobreviver. E naquele momento, ao invés de eles darem graças a Deus a respeito disso, o que eles fazem? Eles começam simplesmente a ter saudade das coisas que tinha no Egito. Saudade da vida de escravidão. A gente era escravo, mas tinha uns peixinhos lá que era uma delícia. Ai, que saudade da carne lá do Egito. Que saudade da cebola do Egito. Meus irmãos, se eu fosse Deus, numa hora dessa, eu tacava fogo na testa mesmo. Querer voltar para o Egito por causa de cebola. Eu tiro minha cebola da pizza. E os caras querendo voltar. Por causa do alho. Por causa do alho poró. A minha versão diz ali alho silvestre. Eu cliquei para ver e fui pesquisar. Os caras detalhando ainda os temperos que se tinha lá no Egito. E aí eu fico pensando em Moisés uma hora dessas, meus irmãos. Porque Moisés subiu um monte e ficava 40 dias sem comer. 40 dias dependendo simplesmente de Deus. Nós aprendemos a respeito disso no domingo retrasado aqui, naquela história do homem rico que procurou o Senhor, e Jesus falou, vende tudo, e a gente ficou especulando, lembra, o que aconteceria se ao invés de ele ter ido embora triste, se ele tivesse ficado alegre, e tivesse se libertado de todas as suas riquezas? Jesus é suficiente, Ele nos basta. Ele é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Moisés vivia isso de maneira plena, como tudo que ele queria era Deus. Ele ia lá para cima da pedra, e ele ficava lá 40 dias, e quando você pensa que está na hora de ir embora, ele fala, Senhor, eu quero mais, eu quero ver a tua face. Irmãos, um homem com fome de Deus, quando você tem fome de Deus, Ele sacia tudo na sua vida. E de repente ele está ali diante de um povo que poderia ter tudo isso, porque o que Moisés viu, aqueles homens viram. A gratidão que estava no coração de Moisés também devia estar na gratidão daquele populacho, daquela multidão ali reunida. Mas aquele povo, eles rejeitam a Deus. Eles decidem desprezar o Senhor por conta disso. Nós queremos a carne lá do Egito. A Bíblia diz que eles comiam o pão dos anjos. Quando chegava de manhã cedinho, assim que o orvalho tinha coberto a terra, tinha aquele monte de sementinha branca, que era o maná. Às vezes fala pão do céu, a gente imagina pão francês, né, caindo assim. Eu quando era criança, eu imaginava esse pão que a gente compra de padaria. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que era do tamanho de uma sementinha, acho que de coentro, se não me engano, que eles pegavam aquilo, amassavam e ficava com gostinho de pão mesmo. Faziam diversas receitas ali com aquilo, e a Bíblia chama de pão dos anjos. Irmãos, o problema não era eles quererem carne. O problema, e o texto deixa isso bem claro na frase de Deus, quando ele fala a respeito disso, o problema é que eles rejeitaram ao Senhor e foram de volta para trás na escravidão. Quantas vezes eu vejo pessoas serem libertas e começam a ter saudades de coisas tão insignificantes lá do mundo, coisas tão pequenas lá do mundo, que eu penso, esse cara não entendeu o lugar que Jesus pode ocupar na vida dele. Essa irmã não está entendendo que Jesus é tudo para ela,
que se ela realmente desfrutar de Jesus, colocar Jesus na posição correta na sua vida, nada mais importa. Ai, pastor, mas a tentação é tão grande, e os homens lá do mundo estão me tentando. É essa situação aqui, tentaram a Deus na solidão. Tentaram a Deus na solidão. E você sabe o que aconteceu? Deus atendeu a oração deles. E Deus falou assim: olha, vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Presta atenção. Existe um Deus que faz parte do folclore. Um Deus feito de acordo com a imaginação dos homens. E existe o Deus da Bíblia que poucos querem se debruçar sobre ela para ensinar. O que a gente está vendo aqui talvez seja um Deus que seja diferente daquele que tem na sua imaginação. Mas Deus reage conforme essas regras que Ele mesmo estabeleceu. Ele olha para esses homens, para essa multidão e fala assim: vocês vão comer carne então, mas vocês não vão comer carne por um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Vocês vão comer carne um mês inteiro, e vocês vão comer carne até a carne começar a sair pela narina de vocês. Vocês vão comer carne até vocês terem nojo de carne. Procura lá, Números 11. Você vai ver exatamente o que Deus fala. O salmista aqui traduz toda essa sensação como sendo: fez-lhe definhar a alma. Eles pediram algo em rebeldia a Deus. Não foi o que eles pediram, foi o fato deles quererem voltar para o Egito por causa daquilo. Não tem problema você estar sozinho muitas vezes, né, na solidão, e pedir que Deus venha de alguma forma mandar alguém para preencher essa solidão. O problema é você querer entrar no jogo do mundo. O problema é você querer viver da forma como você vivia na época da escravidão, sem entender que Deus é suficiente para você. E o que aconteceu com isso é que a alma deles definhou, e você vê isso acontecendo até o corpo deles realmente definhar. Eles não vão entrar na terra prometida. Aquela geração não foi aceita por Deus, mas Deus atendeu a oração deles. Irmãos, isso mostra pra gente, como eu disse no início, que muitas vezes Deus atende aquilo que você está pedindo, mas não necessariamente isso é uma coisa boa. Entendeu por que essa mensagem é uma mensagem sobre conhecimento de Deus, sobre relacionamento com Ele? Quantas vezes as pessoas estão insistindo em cima de algo, e Deus está dizendo: não, eu não vou te dar isso. Mas a pessoa quer um determinado emprego, a pessoa quer um determinado bem, a pessoa quer uma determinada pessoa. Mas é Deus que está dizendo: isso não é para você. E a pessoa insiste, e para ela é mais importante a bênção de Deus do que o próprio Deus. E nessas horas Deus vira e fala: toma, é isso que você quer, mas você vai sofrer as consequências. Quer ver um exemplo que alguns aqui vão se lembrar bem? 1 Samuel. Samuel está velho, fez um trabalho de restauração lindo em Israel, mas infelizmente os filhos dele, que ele foi colocando como juízes para dar continuidade, não tinham a mesma firmeza de caráter que ele tinha. E o povo usou isso como desculpa para virar para Samuel e falar assim: Samuel, as outras nações têm reis, nós queremos agora rei igual às outras nações. Você já está velho, daqui a pouco você vai morrer, seus filhos não dão conta do recado, e nós queremos ter rei igual as outras nações têm. As monarquias pipocando em tudo quanto é lugar no mundo. E Samuel ficou muito triste com isso, e foi conversar com Deus, e Deus virou para ele e falou mais ou menos assim: você está se sentindo igual eu me sinto? Porque quando eu tirei eles lá do deserto, do meio da escravidão, lá do Egito, e trouxe eles para cá, eles me rejeitaram. Samuel, escuta só, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. A forma de governo que eu criei, de liberdade, é essa, eles estão rejeitando isso, para ir atrás de modinha do mundo. E o que aconteceu, meus irmãos? Deus ainda deu uma chance, virou e falou assim: ó, o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte, vira para eles e fala o que vai acontecer. Samuel vai lá diante do povo e fala: vocês querem rei? Tudo bem, mas rei funciona assim, ó, daqui para frente
Tudo o que vocês produzirem vai ser dizimado pelo rei, pela família real, pela corte. Os servos do rei vão comer de tudo do melhor que vocês produzirem. A vinha de vocês, a plantação de vocês, tudo. Os animais de vocês, os jumentos de vocês. Aí tem mais, os filhos, as filhas de vocês também vão ser tudo tomado. Esses meninos bonitos aí que vocês têm, né? Eu estou parafraseando aqui. Vão virar soldado. Alguns vão virar capitães dos exércitos. Eu fico imaginando os pais pensando nisso. O quê? Meus filhos aqui na lavoura. Eu vou mandar eles para a guerra para servir ali o rei? O rei vai cavalgando, eles vão na frente para morrer? As filhas de vocês, elas vão virar padeira, cozinheira. Vão todo mundo trabalhar, mas não é para vocês. Uma coisa é você trabalhar para você juntar bens para sua própria família. Outra coisa é você ver que aquilo está sendo roubado para um governo. Parece familiar para você? Carga tributária. E Deus ainda falou assim, olha só, vai chegar um dia que vocês vão entender e vão virar para mim e vão clamar. E eu não vou atender vocês, essa é a mais doída de tudo. Vocês vão clamar a mim, e nessa hora eu não vou atender vocês, não vou. E você sabe o que o povo respondeu? Ok, queremos um rei assim mesmo. Samuel, dá um rei para eles. Melhor castigo que ele poderia dar para o povo. Dá o rei que eles estão querendo. Pronto, foi castigo. Castigou o povo atendendo a oração. Eu olho para isso e vejo certos casamentos que eu vi ao longo da vida, que a liderança fala, é roubada, sai fora, é julgo desigual. Mas eu quero, eu oro, eu luto por aquilo, tá bom, casa. Agora aguenta. E vai mudar, né? Vai mudar, pastor. Meu filho aguenta. Não é? Não adianta mais clamar. Não adianta mais clamar. Você pediu e ele deu. Igual o meu filho essa semana estava lá. Eu quero, tá quente, eu quero, tá quente. Eu quero, tá quente, meu filho. Não tá quente, não, tá frio. Ou vontade de chegar e dar, né? A gente não faz isso porque é criança. Só que você não é criança mais não. Se a gente fosse criancinha, Deus não faria. A grande questão é que a gente sabe do que está fazendo. E aí a gente insiste. Você está entendendo como que muitas vezes certas coisas vêm como um desastre na vida? Você acha que vai ser uma solução, você luta tanto por isso. Insiste tanto por algo. Mas aquilo, meu irmão, não tem nada a ver com vontade de Deus. Nós temos aprendido aí nas últimas semanas sobre autoridade espiritual, governo espiritual, como nós governamos espiritualmente sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre as nossas finanças, sobre a nossa comunidade, até sobre o nosso país, se a gente realmente domina nas regiões celestiais. Mas eu não sei quantos vão se lembrar, há alguns domingos atrás, eu preguei sobre a família real, no domingo pela manhã, está lá no canal. Penúltima mensagem, eu acho que eu consegui postar lá. Irmãos, o fato da gente ter autoridade não significa que a gente vai usar essa autoridade da maneira correta. O fato da gente ter poder para fazer muita coisa no mundo, não quer dizer, meus irmãos, que a gente possa fazer, mesmo sendo um poder dado por Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. O poder é legítimo, veio de Deus. Essas pessoas agiram na fé. Essas pessoas pediram para a pessoa certa. E realmente criam que aquilo poderia acontecer. 1 Coríntios capítulo 13, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu tivesse uma fé tão grande, que eu pudesse fazer com que a montanha saísse do lugar e se jogasse do outro. Meus irmãos, nem a Fênix lá nos X-Men, uma montanha inteira, sair de um lugar, ser jogado no outro. Se eu não tiver amor, nada seria. Você sabe o que isso significa? Que é possível, meus irmãos, alguém ter uma fé tão grande, a ponto de gerar uma resposta de Deus, porque o poder não é da pessoa, mas o próprio Deus não está nela.
porque ela não tem o amor é o próprio Deus. É possível uma pessoa exercer um nível de fé tamanho, de gerar uma resposta grandiosa de Deus, e não tem nada a ver com o que Deus quer. Ela tem muitas vezes a autoridade para fazer, e ela vai conseguir, mas não necessariamente é o que Deus quer que seja feito. Olha para a vida de Jesus. Jesus foi batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele chega lá, a primeira coisa que Satanás faz é olhar ele passando necessidades físicas. Lembra do povo no deserto? Que rejeitou a Deus por causa de comida e nem passando fome estava. Jesus 40 dias ali no deserto. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Em pães ficou feio, né? Em pães. É porque é o capeta, Satanás pode errar português, não tem problema não. Aí, meus irmãos, eu pergunto para você, Jesus tinha poder para fazer isso? É claro que tinha. Autoridade sobre a matéria. As coisas só existem por causa da palavra dele, a Bíblia diz. Ele poderia fazer toda uma alteração molecular ao ponto de transformar uma pedra em pão. Mas era certo que ele fizesse? Claro que não. Aí ele vai lá e responde, não é? O que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se o povo tivesse entendido isso no deserto, tinha ficado só 40 dias, não 40 anos. 40 dias eles terminavam aquilo, mas eles não entenderam que tudo que eles precisam é Deus. Você vai acompanhando o ministério de Jesus e você vai vendo essa reação, essa preocupação em fazer aquilo que é vontade de Deus e não a dele, mesmo tendo autoridade. Os discípulos vão até Samaria comprar comida. Quando voltam, está lá Jesus conversando com a mulher samaritana. Vocês conhecem lá o texto, João 4. Os discípulos viram para ele e perguntam assim: Senhor, quer comer? Não, eu tenho uma comida aqui que vocês não conhecem. Ele deve ter escondido alguma coisa. Mas na verdade era uma forma de Jesus ensinar para eles ao que Jesus vivia. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu cheguei a fazer uma série de anotações, não é? De coisas que eu fui vendo que Jesus tinha dito a respeito da vontade de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Existe um momento que vem a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, e aí as pessoas chegam para ele e falam assim: sua família está lá fora, sua mãe, seus irmãos. Aí ele vira e fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade. E para resumir a história, se você pesquisar por vontade no Novo Testamento, você vai ver muita fala de Jesus a respeito disso, para você entender o que é a preocupação dele em fazer completamente a vontade de Deus. Quando Jesus está lá no Getsemane, ele está em agonia profunda, meus irmãos. Ele está ali a um passo de ir para a cruz, ser torturado e morto, levando sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, ser moído por nós, todos os pecados de antes, durante e depois dele. Todos os pecados da sua vida, os que você já fez, os que você fez hoje, os que você ainda vai fazer. E ele está ali num momento de grande angústia. E ele vira e fala assim: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Irmãos, esse texto fala muito para a gente, se você analisá-lo a partir desse outro que nós lemos aqui no início. Porque é possível Deus resolver fazer a sua vontade e não a dele. Existe uma coisa que é a vontade de Deus que ele considera muito importante, muito sagrada para ele. Mas quando ele te fez a imagem e semelhança dele, ele fez com que a sua vontade para ele também fosse algo sagrado. Você sabia que a sua vontade para Deus é algo sagrado? Tem gente que não entende isso, que começa a justificar
Pegando a história de Jonas, mas Jonas foi obrigado a ir para o campo missionário. Não, Jonas estava sendo tratado. Jonas tinha um problema específico na alma dele, relacionado a amor, inclusive amor próprio. E Deus estava ali tratando aquele homem, não tem a ver com isso. Deus respeita sim a sua vontade, e a gente vê isso marcadamente na Bíblia em várias ocasiões. Dependia da vontade de Deus, mas dependia da submissão e obediência de Jesus naquele momento ali. Então quando Jesus vira e fala, seja feita a tua vontade, não a minha, é porque existe sempre um risco, meus irmãos, quando você começa a insistir com uma coisa diante de Deus, de ser feito a sua vontade, e não a vontade de Deus. E quando eu falo risco, é porque é algo perigoso mesmo. Não tente a Deus na solidão. Não seja aquele que vai pedir até receber, mesmo sabendo que está rejeitando a Deus. Não coloque aquilo que Ele pode te dar acima do próprio Deus. Não tem nada nesse mundo que você precise além do que Ele. Por isso, leve a sério a vontade dEle, meu irmão. Será que você consegue aplicar isso a alguma área da sua vida? Se você não conseguir, não tem problema, porque é conhecimento de Deus. Vai chegar um momento em que você vai conseguir entender isso e colocar isso em prática. Mas será que você consegue entender hoje que talvez você esteja forçando uma porta que não é para você forçar? Quanta gente se perde querendo ficar rico, mesmo sendo crente, mesmo com todas as recomendações que a Bíblia diz a respeito. Quantas pessoas estão se perdendo, se metendo em relacionamentos explicitamente contrários à vontade do Senhor. Eu te digo, se você insistir, ficar lá em oração, cobrando a Deus por causa da sua fé, vai sair poder. Você vai receber, mas não quer dizer que isso seja bênção sobre a sua vida. Quer dizer simplesmente que Deus está respeitando a sua vontade e muitas vezes está usando isso como juízo contra você. Do mesmo jeito que fez com o povo de Israel quando pediu um rei. Do mesmo jeito que fez aqui nessa situação. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. É terrível quando a gente consegue aquilo que a gente queria, e aquilo que a gente queria não satisfaz como a gente pensou que iria satisfazer. É a carne já no 30º dia, saindo pelo nariz, e você não quer ver aquilo mais pela frente. Aquilo que você tanto quis, de repente você percebe o tamanho do erro que foi. Eu queria finalizar essa mensagem orando por você. Se coloque de pé nesse momento. Eu queria orar primeiramente pelos solteiros, por aqueles que têm plano um dia de se casarem. Eu queria chamar você a vir aqui à frente. Eu vou orar de uma maneira geral por toda a igreja, por todas as situações, mas orar por um casamento é diferente de orar por um emprego, porque um emprego pode arruinar a sua vida, mas é muito mais fácil você se levantar. Um casamento mal feito, meus irmãos, é uma desgraça até que a morte o separe. Você está preso a essa pessoa. Não importa se é criança não, meu filho já está aqui porque um dia vai casar, não sabe nem o que é isso, mas está aqui. Amém. Temos um grupo aqui que está namorando, tem grupo ainda que não está namorando ainda. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês.
namoro não é casamento. Noivado não é casamento. Isso tem algumas implicações. A primeira é, você não pode fazer coisa que só casado pode. E a outra é o seguinte, ainda dá tempo. Abre os teus olhos. Se você entendeu que isso não tem nada a ver com a vontade de Deus, namoro não é casamento. Fala, ufa. Noivado não é casamento. Se você entendeu que isso não é de Deus, sai fora enquanto há tempo. Eu já sentei com gente solteira e falei, olha, essa pessoa é desse jeito, você já viveu isso, isso e isso, e quando você casar, você vai viver isso, isso e isso outra vez, você está pronto para isso? Pastor, é o que eu quero. Eu vou orar, eu vou abençoar o casamento, e Deus vai dizer, você quer casar com essa pessoa? Casa! Mas não foi isso que eu sonhei para você. Vamos orar por eles? Eu vou orar por todos vocês, na verdade, mas eu gostaria de primeiro, nessa oração, interceder por esse grupo. Amém? Podem estender as mãos para cá. Pai, nós sabemos que o Senhor fez o casamento, o Senhor planejou que o homem não estivesse só, macho e fêmea os criou, e desejou que eles fossem férteis, multiplicassem e enchessem a terra, e vivessem grandes coisas na Tua presença, representando a Tua figura nas relações familiares, meu Pai. Mas em nome de Jesus eu venho pedir que o Senhor dê a cada um deles coragem no momento de fazer as suas escolhas, porque nós sabemos que o Senhor respeitará as escolhas. Dá a coragem e o discernimento para entender a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus. Para que eles não venham cometer erros, nem pisar fora daquilo que o Senhor planejou. Eu digo inclusive a respeito daqueles que estão já se preparando para casar com alguém que é da vontade do Senhor. Sabemos que mesmo sendo a pessoa certa, pode ser feito da maneira errada, meu Pai. Por isso eu te peço, enriquece esse povo com discernimento do Senhor. E nesse momento eu te peço por toda essa comunidade, como Moisés intercedia por aqueles milhares e milhares de Israel, eu intercedo nesse momento por cada um desses que está ouvindo essa mensagem, meu Deus. No nome de Jesus, ajuda eles, meu Pai, a tomarem decisões baseadas naquilo que é a Tua vontade, a Tua direção, sem se rebelar contra o Senhor. Tendo fé, meu Pai, que o Senhor é tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles necessitam. Que cada oração deles, meu Pai, eles estejam preocupados com a Tua vontade, eles possam sim repetir, seja feita a Tua vontade, não a nossa, a exemplo de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou a orar, que seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu, e nós oramos nesse momento como igreja, clamando por isso sobre as nossas vidas, meu Pai. Assim como nós necessitamos do pão a cada dia, do alimento a cada dia, nós necessitamos que na nossa vida seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feito nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar.